Foi muito legal receber esse convite, né? Só que quando o Adriano chegou e me convidou, eu falei, tá, beleza. Eu falo bastante em vários lugares sobre a experiência do cliente. Agora, o que que isso seria importante para uma empresa de teste? Né? Então, vamos... eu peguei e fiz essa apresentação especialmente aqui para este momento, né? Então, eu fiz uma apresentação pensando na Testing Company, pensando na jornada de teste. Mas, naturalmente, primeiro a gente vai falar da experiência do cliente. Depois a gente fala o que que eu tenho a ver com isso, certo? O que que vocês têm a ver nessa jornada, né? Então, experiência do cliente. Por que que isso é importante, tá? Uma das coisas que eu falo muito é a questão de nós até a gente vive falando de UX, experiência do usuário e tudo mais. Experiência do usuário é importante? É, mas ela é muito menor do que a experiência do cliente, certo? Não adianta nada ter uma experiência de usuário fantástica se no final o cliente final da empresa não está sendo bem atendido. Então, o primeiro ponto para eu pensar numa boa experiência de usuário é eu pensar como isso vai afetar o cliente da empresa, né? E o segundo ponto é que todas as relações são feitas entre pessoas. Nós, até aí, muitas vezes, a gente se atém à tecnologia pura e simplesmente por tecnologia, né? A gente pensa, não, tal sistema é melhor, tal linguagem é melhor, porque saiu uma linguagem nova, não sei... Cara, o que que isso vai afetar o meu cliente lá no final? Não adianta nada eu mudar de Angular para Reactive Native por causa que eu acho que é bonito. O que que isso vai me trazer a mais? Certo? Não adianta nada eu fazer coisas desse tipo se no final a gente está falando de pessoas. E quando eu falo aqui que no final sempre é pessoas, tá? Muitas vezes se pensa, quando a gente fala em experiência do cliente, somente no varejo, no B2C, né? Porque afinal de contas é uma empresa se relacionando com um cliente. Opa. E o B2B? É a experiência do cliente. Cara, do outro lado, quem está te atendendo não é uma empresa, é uma pessoa. Certo? Tem algumas vertentes que já estão um pouquinho mais radical, que dizem que B2C e B2B, essas duas nomenclaturas vão morrer. Vai virar tudo B2P, né? Business to person. Né? Cara, aí já começa a viajar um pouquinho, ir longe. Não precisamos ir para esse ponto. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Quando a gente está falando de experiência do cliente, não é somente pensando em varejo. Pensando em varejo, pensando em indústria, pensando no relacionamento de e-commerce, pensando no relacionamento físico. Tá? E uma das coisas que eu vou dizer que provavelmente todo mundo aqui já passou foi por chegar e dizer assim, depois de um dia, chegar e dizer, nunca mais eu volto para aquele lugar, nunca mais eu compro dessa empresa de e-commerce, nunca mais eu compro tal produto, porque aquilo é uma droga. Certo? Muitas vezes, aquilo não é uma droga. Tá? Eu agora estou na Erval, né? Mas eu vou falar de uma experiência que eu tenho com um concorrente da Erval, mas isso já é bem antes de eu ir para a Erval. Eu não compro na Quero Quero. Certo? 2 vezes eu tentei comprar na Quero Quero. Cara, eu levei mais de 1 hora para encher no cadastro, não sei o quê, fazendo, por causa que tem que ver a questão do crediário. Cara, eu não quero pagar em crediário. Eu quero pagar no meu cartão de crédito. Eu não quero saber do crediário de vocês. Cara, eu quero passar no caixa e pagar e ir embora. E eu não consegui fazer. Eu não volto mais lá. Por causa de experiência. Os produtos deles estão ruins? Não. Mas não é a experiência que eu espero. Né? E quando eu falo disso, não é para dizer assim, que aquela experiência necessariamente é ruim. Ela é ruim para quem não quer pagar no crediário. Quem quer pagar no crediário, a pessoa sabe que vai ter que passar por todo um processo a mais. Agora, eu como empresa tenho que entender e criar as jornadas para o meu cliente para os diversos tipos de cliente. Né? Eu gosto muito de usar como exemplo um produto que eu gosto só um pouquinho de consumir, tá? Que é vinho, só um pouquinho. Né? O cliente que compra vinho no Big, certo? Tem vinho ruim no Big? Tem vinho bom também. Certo? Se tu for lá, eu sempre digo, no Big, no Bourbon, ou numa loja de especialidade de vinho, nas 3 tu encontra o mesmo casilheiro del Diablo. Né? Tudo bem, na loja de vinhos ele é o vinho base.
No Big, ele é um vinho mais top. Mas nos três, tu encontra o mesmo produto. O cliente que vai comprar no Big, ele não está esperando ser atendido. Ele espera chegar lá, ir na prateleira, olhar qual o melhor preço, dentro daquilo que ele conhece, um pouco ou bastante de vinho, ele vai lá e escolhe um vinho para tomar. Ponto. É isso. O cara que vai num Bourbon, ele já espera que tenha os vinhos corretamente agrupados pela sua intensidade do vinho. Ou seja, se eu olhar um vinho aqui e tiver um do lado que eu não conheço, ele já espera que aquilo ali seja um vinho similar. Por quê? Porque ele já olha para uma adega diferenciada. E o cara que vai comprar o mesmo casilheiro numa loja de especialidade de vinho, o que ele espera? Ele espera chegar lá e dizer o seguinte: não, nesse final de semana eu vou fazer uma janta, e nessa janta eu estou convidando tantas pessoas, eu vou servir um entrecô com molho madeira, ou um entrecô com molho de gorgonzola, e eu estou querendo um vinho para esse momento. Esse cara não foi procurar um vinho, ele foi procurar uma experiência. Tá? Existe erro em qualquer uma dessas três experiências? Não. Existe erro em eu trabalhar da maneira errada em cada uma delas. Se eu chegar e tiver uma loja de especialidade em vinho, não tiver lá uma pessoa que entenda de vinhos para atender essa pessoa, certo? Não vai adiantar. Mas o que isso tem a ver com TI? Cara, no Big, adianta eu botar um sistema mobile na mão do vendedor que vai fazer um comparativo entre tipos de vinhos para que eu possa oferecer de uma maneira muito mais prática? Não tem especialista suficiente para a quantidade de loja de vinho que está abrindo, tá? Não tem. Eu tenho que preparar esse cara. Numa loja de vinho, adianta eu botar um sistema desses? Adianta. Num Big adianta? Não. Ah, mas no Bourbon, se eu botar um self-checkout, opa, esse cara vai chegar ali, vai comprar, vai embora mais rápido. Ele está feliz da vida. Tá? Então, de novo, quando nós estamos falando de produtos, nós estamos falando de experiências do cliente. E aí, quando nós vamos falar de experiências do cliente, cada vez mais nós estamos falando de tecnologia. Tá? Cada vez mais nós estamos falando de botar a tecnologia correta na empresa correta e sem erros. Sem que eu tenha desvios, sem que eu tenha paradas. Essa aqui é uma frase que eu adoro. Tá? Ela foi dita pelo CEO do Walmart, Estados Unidos. Talvez nem todos saibam o tamanho que o Walmart tem nos Estados Unidos. Tá? O Walmart nos Estados Unidos, ele hoje, em termos de varejo, ele só é menor que a Amazon. Certo? O Walmart nos Estados Unidos, ele não é supermercado. Ele também vende em supermercado. Certo? Lá eu tenho questões de streaming do Walmart. Eu tenho assinaturas via Walmart. Eu tenho lojas, eu tenho atacado, eu tenho... O Walmart lá é a segunda maior e mais importante empresa de varejo dos Estados Unidos. Aí vocês vão me perguntar, tá, o cara vai lá e diz, a fidelidade do cliente é a falta de algo melhor. Cara, tu tá me dizendo que o cara que tem tudo isso, ele chega e diz que o cliente só tá ali fiel com ele porque não tem nada melhor. Sim. E isso é uma filosofia para eles. Certo? Então acontece o quê? Se alguém vai oferecer algo melhor, sou eu. Certo? Então, quando o Walmart começou com isso, há cerca de quase 20 anos atrás, a diversificar o seu negócio lá, ele fez em que sentido? Eu não posso ser só um supermercado. Eu não posso ser só um supermercado. Isso foi em 2012, 2013. 2013. Eles lançaram, por exemplo, o que o Bourbon está fazendo agora, que é tu compra pelo site e retira na loja. Certo? Passa lá, as entregas estão prontas. Com a diferença. Tá? Lá também tem uma questões culturais, tem questões de segurança também nessa história. Né? Lá tu chega, estaciona o teu carro na vaga que foi prometida que tu vai estacionar. Certo? Tu deixa o teu carro aberto. E aí tu vai fazer o restante que tu quer fazer
naquele local. Eles vão lá e largam dentro do teu porta-mala. Certo? E vão embora. Tá? Isso eles lançaram lá em 2002, 2013. Claro que aqui no Brasil é um pouquinho mais complicado, né? Como é que tu vai deixar o teu carro aberto, né? Tu vai voltar, não vai estar nem as compras nem o carro, né? Mas Tá? Mas assim, quando eles lançaram isso, né? Eles lançaram até talvez procurem a questão do Picking Store do Walmart, um videozinho muito legal, que eles lançaram um vídeo com super-heróis, com os Flintstones estacionando o carro para pegar. Então, eles fizeram todo um negócio. Por quê? Porque era uma coisa que eles compreendiam que aquilo não era para a pessoa que já estava acostumada a ir no mercado. Aquilo era para um novo público. Certo? E esse novo público não queria mais o que o público anterior queria. Tá? Eu usei muito dessas filosofias dentro do meu trabalho na empresa anterior, na Paquetá, e também agora a gente está começando esse trabalho na Erval. Tá? Eu vou botar um videozinho aqui para vocês, um videozinho mais ou menos 2 minutos. Aqui está um pouquinho do que a gente desenhou, como entendia que ia ser a experiência do cliente na marca Capodarte. E entenda-se, quando eu vou falar de Paquetá, eu falar de Capodarte, eu estou falando de uma coisa, certo? É uma marca premium, certo? É uma marca onde o cliente é fiel à marca. Tem pessoas que tu conhece nessa jornada e que chegam, não, eu só compro Capodarte. E a pessoa só compra daquela marca. Por quê? Porque ela realmente tem uma paixão pela marca. E a outra coisa é uma experiência de garçom, certo? Que é para a família. É um produto para a família, é um produto de entrada. Eu não estou tão preocupado com marca, não estou tão preocupado, estou preocupado com aquela compra. Hoje vamos contar como a tecnologia ajudou a Ana a arrasar no casamento. Ana foi convidada para o casamento da sua melhor amiga Flávia. Mas ela percebe que não tem nenhum sapato que combine com seu vestido. Então ela resolveu dar uma passadinha no site da Capodarte. E encontrou um sapato lindo. Como toda boa compradora, Ana conferiu a opinião da sua vlogueira preferida para saber a sua opinião sobre o sapato. Mas será que vai ter o seu tamanho? Ela adiciona o sapato no carrinho, mas resolve passar em uma loja física para poder experimentar. Então descobre que o seu produto está disponível em 5 lojas. Escolhe a unidade do Shopping Morumbi, que é pertinho da sua casa. Quando chegou, foi atendido pela vendedora Joana, que a identificou com seu smartphone e logo viu qual sapato ela havia colocado no carrinho. E ainda nota que ela tem a propensão em comprar uma sandália marrom, número 35 que havia na loja. Então a vendedora traz o sapato que ela queria e a sandália. Ana experimentou os sapatos e gostou, mas a sandália ficou um pouco apertada. Como não havia o número 36 disponível, Joana disse que ela poderia comprar na loja e receber em casa 2 dias depois. Ana aceita e fica super feliz com as suas novas compras. E assim que saiu da loja, recebeu uma notificação de que o pedido estava confirmado. 2 dias depois, ela recebe uma notificação de que o produto já havia sido entregue. Mas em casa, quando ela foi provar os sapatos, achou que a sandália não tinha ficado do jeito que ela queria e decide trocá-la. No dia seguinte, a Ana foi até o Shopping Eldorado para devolver a sandália. Quem atende a Ana dessa vez é o vendedor Pedro, que vê em seu histórico a data de compra e que é uma recomendação de uma bolsa preta para combinar com o sapato que ela havia comprado para o casamento. Ela gosta e decide levar. Em seguida, ela recebe um e-mail dizendo que atingiu um novo nível de gamification e, como recompensa, Ana vai receber um álcool em gel hidratante. E então o dia do casamento chegou e a Ana finalmente vai poder arrasar com seus produtos da Capodarte. Ficou bonita, hein, Ana? Tira várias fotos que a gente quer ver depois, hein? Esse foi o fluxo que nós desenhamos para Paquetá, para Capodarte, tá? Aí agora, quantas partes do sistema a gente viu aqui? Inúmeras. Inúmeras, tá? E aqui entra um ponto importante no que a gente vai falar do que vocês são importantes nesse papel. De novo, nós não falamos de UX aqui.
Aqueles desenhos de tela ali, pelo amor de Deus, né? Se alguém apresentar aquele como desenho de tela para a gente, não funciona. Mas a jornada do cliente está desenhada. E essa jornada ela tem que ser a base antes mesmo do UX. Ou seja, ela está acima disso. É ela que vai me dizer o como o cliente vai se relacionar com isso. O como o vendedor vai receber as informações para que eu possa gerar venda. Tá? Nós, como TI, se a gente simplesmente não vou olhar para o tecniquez, né, nós somos custo. Se nós olharmos como experiência, nós ajudamos a gerar receita. Tá? Então, uma das coisas que eu trabalhei muito no tempo de Paquetá e agora na Erval também, é exatamente, eu não quero ser custo. Cara, custo na primeira crise, vamos cortar custo. Tá, é a primeira coisa. Ninguém fala assim, não, na primeira crise, não, vamos cortar venda. Não. Tá. Então, a partir do momento que eles olham para ti e dizem assim, não, peraí, mas ali está me trazendo venda. Cara, o que tu pode me ajudar a trazer mais venda? Certo? Muitas vezes, a TI passa a ser ponto de investimento onde tu está segurando em todo o resto e na TI está sendo investido. Peraí, mas por que tu está segurando em outras pontas e está investindo na TI? Porque eu estou trazendo venda. Estou aumentando conversão, estou aumentando tudo mais. E isso faz parte da experiência do cliente. Tá? Opa. Mas vamos lá. Afinal de contas, agora vamos para a parte que interessa para nós aqui, certo? Interessa para testing. Mas o que eu tenho a ver com isso tudo? Porque até agora tu falou de experiência do cliente, de como montar o sistema, como fazer isso acontecer. Tá? Primeira coisa que volta e meia vem na cabeça do pessoal da TI é: eu não atendo cliente. Eu não sou vendedor. É. A tua ferramenta é a que é usada para vender. Aquilo que tu está testando, que tu está desenvolvendo, se ele não tiver legal para o teu vendedor atender, teu vendedor vai atender mal. Certo? Então, eu sou vendedor. Eu tenho que pensar. Enquanto eu faço o meu desenvolvimento, enquanto eu faço o meu teste, eu tenho que me botar dentro do sapato do vendedor. O meu sapato não é o sapato de TI, é o sapato de vendedor. A minha parte é só testar o sistema? Não. A minha parte é eu não ter atrito no momento da minha jornada. É eu não ter problemas durante essa jornada. É eu conseguir fazer as coisas sem que o meu vendedor tenha que se preocupar com sistemas. Tem uma frase que eu uso muito, isso já na época que eu trabalhava com óleo e gás, não trabalhava nem com varejo, tá? Que eu sempre dizia o seguinte para a minha equipe de TI. Nós temos que ser invisíveis para a operação, para poder ser o foco da inovação. Se a operação lembra de nós por causa de problema, nunca eles vão lembrar de nós para fazer coisa boa. Ou alguém pensa em alguém que dá problema para si hoje, para ir lá fazer alguma coisa boa para vocês. Não, eu penso em quem não me dá problema nenhum. Tá? Então, isso é uma das coisas que você tem que pensar. Agora eu vou falar um pouquinho com quem é os analistas de teste. Quem vai montar as histórias de usuário. Quem vai montar os casos de teste. Tá? Os casos de teste de você são feitos pensando numa tela ou pensando numa experiência? Quantas vezes vocês já foram para visitar um cliente parecido com o que vocês estão testando? Porque muitas vezes assim, essa rede de lojas ou rede de empresas não tem aqui no Rio Grande do Sul. Vou visitar um parecido. Para saber como é que é a jornada. Para saber como é que é o se colocar no sapato daquele vendedor. Para saber como é que é se colocar no sapato daquele cliente. Certo? Porque quando vocês fizerem isso, vocês vão fazer questionamentos sobre, na hora de escrever a história de teste e os casos de teste, diferente do que se vocês olharem como técnicos. Certo? Vocês precisam ter esta empatia. Entender que, cara, ali do outro lado eu não estou falando de um sistema, eu estou falando de uma pessoa que está operando esse sistema. Como é que vai ser a reação dela com aquele tipo de erro?
Eu vou comentar com vocês um outro caso dessa questão de conhecer a rotina, o quanto ela é importante. Um outro caso lá dentro da Paquetá, que a gente teve, que foi com o nosso mobile checkout. Nosso mobile checkout, nós estávamos em uma das etapas do processo, com um delay para busca, tudo mais que ele tinha que fazer, que era uma busca bastante pesada, na casa de 7 a 8 segundos. Certo? E nós tínhamos uma outra etapa que levava em torno de 2 a 3 segundos. E a minha equipe de sistema chegou lá, não, cara, nós temos que trabalhar no turning disso aqui e tudo mais. Eu falei, cara, por quê? Não, está levando 8 segundos. Eu falei, tá, e qual o problema? Não, mas, cara, está levando 8 segundos. Aí, quando nós terminamos, eu falei assim, tá, e essa aqui, e essa aqui? Não, mas essa aqui está levando metade. Eu falei, tá, mas a questão é a seguinte, essa de 8 segundos, ela acontece no momento que o vendedor está saindo do salão da loja para ir no depósito. Ele leva mais que 8 segundos. Então, cara, 8 segundos não é problema. Essa outra de 3 segundos aqui, que é só para confirmar, o mobile está na mão do cliente. O cliente apertou uma informação e está esperando aparecer o próximo dado. Essa aqui é problema. Então, nem sempre, para nós, quando nós olhamos com o olhar técnico, 8 segundos é pior do que 3. É simples, é matemática. Pô, quem está trabalhando com informática, todo mundo sabe fazer matemática, né? Graças a Deus a gente não é do português, a gente sabe matemática. Tá? Então, assim, mas quando a gente vai falar de cliente, tá, em que etapa isso está acontecendo? Na mão de quem? Como? Certo? Então, isso é importante. Os nossos casos de testes, eles têm que ser feitos pensando na experiência desse usuário. Tá? E aí eu posso dizer para vocês, tá? Claro, eu estou dizendo dentro de uma empresa onde é que eu estou trabalhando hoje para que isso cada vez seja mais forte. Mas que eu entrei há 3 meses atrás e eles não olhavam para isso. Eles olhavam para a questão técnica. Tá? Essa é uma provocação que daqui a pouco vocês vão fazer para alguma empresa e a empresa vai dizer assim, não, cara, o que eu quero é o técnico. Cara, beleza. Vocês, de novo, experiência do cliente. Quem é o cliente de vocês? É a empresa que está contratando a testing. Então, se o cliente chegar e dizer, não, cara, o que eu quero ver é o técnico, é o técnico. Nós, como TIs, como empresas fornecedoras de soluções, a gente tem que provocar. A gente não define. Tá? Então, não porque daqui a pouco alguém vai lá e começa a brigar com o cliente, não, eu quero saber da experiência, não quero saber do técnico, e aí vocês vão arrumar um problema, ele vai querer bater em mim. Tá? Então tá. Então vamos para como é que eu faço para entregar mais, certo? O que eu tenho que fazer? Né? Uma coisa importante, e assim, eu entrei na Erval agora há 3 meses, completei 3 meses essa semana, né? Entrei há 3 meses. Qual é que foi a única parte que eu mexi até agora foi o teste. Tá. A única parte onde eu cheguei, não, do jeito que tá, eu não quero mais, a gente vai mexer e vai resolver. Foi o teste, a única que já foi mexida. Tem outras que vão ser mexidas também, mas a que já foi mexida foi o teste. Por quê? Sem QA não existe boa experiência. Sem qualidade não existe boa experiência. Cada vez, cara, o primeiro deploy que foi feito em produção, que eu fiquei 30 minutos com as minhas lojas paradas no início de uma manhã, a pergunta que eu fiz para minha equipe foi, cara, qual o tamanho disso aqui? Não, são 30 minutos. Não. 30 minutos vezes, não vou falar os valores, X reais que se fatura por hora, vezes 250 lojas que nós temos. Foi esse o dinheiro que vocês perderam. Eles disseram, não, mas, cara, não, isso foi só um deploy. Não. Foram 30 minutos de loja parada. Certo? Vamos fazer um cálculo de padeiro aqui. Vamos supor que esse valor não é o nosso valor, mas vamos supor que esse valor fosse de R$2.000. Que uma loja para sobreviver, qualquer lojinha para sobreviver num shopping, ela tem que faturar mais ou menos isso por hora, tá? Senão ela não sobrevive, não consegue pagar as contas no final do mês. Tá? R$2.000 por hora.
Então, meia hora foram R$1.000. Vezes 250 lojas, R$250 mil. Não, mas só foi meia hora. Não. Falei, cara, tá aqui, ó. Aqui está o cálculo para eu pagar o teste. Vamos querer continuar tendo esse tipo de problema? Ah, não, a gente tem esse problema com certa recorrência. Cara, não tem mais. Tá? Ainda não está implantado. Nós estamos em fase de implantação. Mas o ponto é esse. E aí nós estamos falando do técnico, certo? Eu não cheguei ainda nem na segunda parte, que é a experiência. Tá? Que a gente vai ainda construir essas histórias. Mas este é o ponto, esta é a importância de vocês. E aí, assim, e eu não botei nessa matemática um outro item que é intangível, mas para mim é o mais importante. Quantos desses clientes dessa primeira meia hora que foram na minha loja, passaram lá tentando comprar, passaram no caixa, não conseguiram e não saíram de lá e falaram a mesma coisa que eu falei da Quero Quero. Eu não volto mais nessa loja. Quantos? Não sei. Esse número, essa matemática é impossível de chegar. Agora, entendem o quanto interessa para vocês para esse cliente? Esse erro, ele pode fazer com que o meu cliente simplesmente não volte. Cara, o cliente não vai voltar para a minha empresa, pai, é a pior coisa que pode existir. Tá? Primeiro item que eu coloco é: monte a sua história da maneira que você gostaria de ser atendido. Certo? Então, assim, claro, sempre tem os parâmetros, né? Pensa, não, nós estamos falando de venda crediário. Eu detesto crediário. Detesto ter que pagar carnezinho em outro lugar. Eu boto tudo no cartão de crédito, é para isso que serve, para mim pagar só uma conta. Senão eu esqueço metade e aí eu vou pagar juro. Então, por isso que eu detesto crediário. Tá? É só por causa que eu acabo esquecendo, minha memória é ruim e eu vou pagar juro. Não quero pagar juro. Né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma venda crediário? Espera aí, vou me botar na posição de um cliente que está comprando a crediário. A cartão, eu vou me botar na posição como se eu fosse fazer uma compra a cartão. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, que na Paquetá, eu abri crediário na Paquetá, lá no início, para aprender como é que era, para saber como é que era a experiência. Tá? Eu, hoje, como gerente de TI, se eu chegar numa loja da Taqui e disser, não, porque eu sou gerente de TI, o atendimento vai ser um. Certo? Eu já fiz 4 compras desde que eu estou lá, em lojas Taqui, todas lojas diferentes, né? E nenhuma eu me identifiquei. Tá? Eu, como cliente, porque eu acredito nisso. Porque eu acredito. Claro, numa delas eu precisava de um descontinho maior, no finalzinho lá a gente foi lá e usou para fazer o desconto, né? Mas durante todo o processo, é o Thiago que está sendo atendido. Né? E ainda assim a gente compra nessas lojas, normalmente no CPF da minha esposa. Porque mesmo se ele botar lá no CPF, não aparece lá no cadastrozinho, porque o cadastrozinho está lá bonitinho, né? Botou o CPF, se é funcionário, já aparece lá, funcionário é igual. Tá. Mas a gente compra no CPF da minha esposa. Cara, por quê? Porque eu não quero ser atendido diferente. Eu quero ser atendido como qualquer cliente. Eu quero chegar lá e saber como é que está sendo atendido o cliente. Por acreditar nessa questão de experiência. Aqui só volta a repetir o mesmo. Pense que cada erro é um cliente a menos. Tá? Cada erro é um cliente a menos. De novo, esse número ele é intangível. Tá? Ninguém vai conseguir chegar aqui e apresentar, não, esse aqui é o número de pessoas que nunca mais vão voltar à tua empresa. Esse número, qualquer um que fizer a matemática, ela não se justifica, porque aqui nós estamos falando do lado psicológico das pessoas, que isso não é racional. Certo? As pessoas não são seres racionais, na sua maioria. Tá? Sinta a dor de não entregar a experiência desejada. Se coloque... Aqui é muito do que se fala do sentimento de dono. Se coloque no lugar do dono da empresa. Cara, como é que o dono da empresa vai se sentir com isso? Como é que o dono da empresa vai se sentir com essa perda que ele está tendo?
certo? De novo, não são 30 minutos. São 250 mil reais. Dói 30 minutos quando a gente olha assim, pô, mas, pera, 30 minutos meu não é 250 mil reais, é bem longe disso, né? Mas para a empresa é. Tá. E por último, e aqui a maior parte de vocês, pelo que eu vejo, se enquadra nesse perfil, nós estamos falando dos novos clientes, certo? Principalmente o pessoal dos 90 em diante e mais ainda o pessoal dos 2000 em diante. Tá? Esses clientes são eternos insatisfeitos. Aquela frase que eu mostrei antes do Walmart, ele usou, né, na última NRF desse ano, exatamente quando estava se falando dos novos clientes da geração pós-2000. São eternos insatisfeitos. Qualquer atrito durante essa jornada pode fazer com que essa pessoa não volte mais. Tá? E quanto mais jovens são as pessoas, mais isso acontece. Eu vi agora, poucos dias atrás, uma apresentação que falou exatamente... Como é que está o nosso horário? Tá. Vi há poucos dias atrás uma apresentação que falou de uma peculiaridade que nós temos nesse momento. É a primeira vez na história da humanidade que nós temos 5 gerações diferentes comprando. Certo? Porque até pouco tempo atrás, 60 anos, a pessoa ela já não comprava mais, e quem comprava era o filho para ela. Hoje o pessoal de 60, 70, até 80, ele está indo na loja e escolhendo o que ele quer. Certo? E ao mesmo tempo, na época que eu era criança, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Por favor, eu sou dos anos 80, tá? Não é tão velho assim. Tá? Mas na época que eu era criança, eu não tinha cara de chegar pro meu pai e dizer assim, não, cara, eu quero isso. Por causa disso, com 1,5 milhão de informação. Hoje meus filhos têm. Certo? Meus filhos têm. Eles decidem o que eles querem. Né? Claro que eles têm os parâmetros que são impostos por mim. Né? Mas eles têm o poder de decisão. Certo? E isso é a nova geração. Então, tu tem gerações que estão desde os 10, 12 anos definindo questões de compra, e não é que eles tenham poder aquisitivo para comprar, mas eles fazem definições sobre o que comprar, e pessoas de 70 que ainda definem o que comprar. Há 20, 30 anos atrás, o de 10 não tinha direito à voz, e o de 70 já não falava mais o que queria. Ele aceitava o que os filhos traziam. Tá? Então, nós estamos num momento onde as jornadas são variadas.